E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Ô Bel, você estava Por falando isso do eu seu canto trabalho, com que você. dentro dele incluem os contos de fadas, né? Existem muitos contos de fada. Existem contos de fada no mundo todo, em todas as culturas. Fadas fazem parte desse mundo misterioso que permeia todo o nosso mundo e que, principalmente quando a gente está próximo à natureza, a gente pode perceber. Fada é todo esse mistério que tem, que a gente não entende, mas ele é vivo e ele pertence ao ser humano. As crianças pequeninas, para cima dos 4 anos, elas se encantam com os contos que elas conseguem acompanhar. Não contos longos ainda, a partir dos 5 anos sim, contos longos com rei, rainha, príncipe, princesa. As pequenininhas de 2, 3, 4 anos, elas gostam que a gente conte para elas o que acontece no dia a dia. Tanto de bichos, quanto de plantas, quanto das crianças mesmo, que são os contos repetitivos, que sempre você fala a mesma frase. Por exemplo, a história assim da galinha ruiva que ciscou e achou uma sementinha de milho e ela convida o cachorro, o gato e o porco, o pato para ir plantar com ela e eles não querem, aí ela vai e sempre vai repetindo. Isso é muito bom para os pequeninos, ou então contar do próprio dia da criança. Falar o nome da criança, acordou, depois comeu, depois foi brincar no jardim, encontrou uma borboleta, depois chegou a hora de descansar, foi para a caminha. É tudo válido, você não precisa ler, você pode contar falando. Os contos, eles são pertencentes a cada cultura e nós temos a sorte de que algumas pessoas ao longo da história humana juntaram esses contos. Então tem os contos dos irmãos Grimm, que não foram eles que escolheram, nem escreveram, eles coletaram. No Brasil a gente teve o Câmara Cascudo, que fez essa coleta dos contos, e nós temos os contos de fadas brasileiros que têm origem europeia, então a gente encontra os mesmos motivos que nos contos europeus. Nós temos contos indígenas brasileiros, que a gente encontra na literatura e tem que fazer um filtro para ver aonde a gente usa o quê, mas os contos de fada mesmo, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Ursos, esses que a gente ouve do mundo Disney, mas não esses adaptados ao Disney, os verdadeiros, os que têm todo o caminho normal, que o mal é castigado mesmo, de verdade, cruelmente. Até os 9 anos é um mundo que a criança vive, entende e aprende. E ela aprende que as coisas têm consequências, que as coisas têm moral, que tem o certo e o errado, o belo e o feio, o horrível e o maravilhoso. E elas vivem dentro desse ambiente. Depois, a criança ainda aprende com contos. E o conto continua sendo um caminho que faz a ponte entre o acordar e o dormir. É muito estranho falar assim, mas essa é uma coisa fundamental para aqueles que querem que seus filhos sejam saudáveis, especialmente no nível emocional, que é a hora do dormir. Essa hora do dormir, ela é importante sempre, a vida inteira, para nós também é importante. E a gente precisa fazer uma ponte, porque a criança ainda não tem essa ponte. Ela está, mesmo durante o dia, às vezes, no mundo do sonho. Mas à medida que ela vai crescendo, vai ficando mais separado esse mundo. E ela precisa ser levada para o sono de uma forma saudável. E aí é a hora que é gostoso você sentar com ela ao lado dela e contar um conto.
ou ler um conto que você, adulto, goste, entenda e aceite e ache certo. Aí você conta o conto, canta uma canção, faz uma oração, dá boa noite, fecha, encosta a porta, deixa uma luzinha do corredor ou do banheiro acesa e sai para o seu tempo de adulto. E ela vai para o mundo do sono, do sonho, para o mundo espiritual. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.